que nós já estamos gravando, né? Eu gostaria também de, só para uma questão de organização, ok? Nós temos 10 questões para serem corrigidas, né? 5 da P1 e 5 da Sub, e 1 hora de live, né? Que a gente tem uma programação para ser cumprida. Então, nós temos aí aproximadamente, né? Entre 5 e 6 minutos para cada questão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que coloquem, né? Escrevam no chat e a gente, assim que terminar a live, eu tento respondê-las, né, o mais rápido possível, ok? Para que a gente dê uma continuidade, um fluxo aqui na apresentação. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, já vou compartilhar logo a P1, né, e a gente vai fazendo a correção passo a passo. Eu vou desligar a câmera aqui só para o recurso funcionar melhor, tá? E peço mais uma vez aí desculpas pelos problemas técnicos que a gente encontrou aí desde a semana passada aí na tentativa de fazer a live. Então, a nossa primeira questão, né, a primeira questão que foi colocada aí na P1 para vocês, né, ela diz respeito à unidade de negócio 2, né? Então, vocês, né, têm um intervalo de aulas que vocês precisam estudar, né? E essa questão ela está ligada ao conceito, né, de ambiente de negócios, né, que é colocado lá na unidade 2, entre as páginas 4 e 12, tá? Então, uma parte conceitual, né, para que vocês tenham base para responder essa questão, né, foi colocado na unidade 2. Então, eu vou fazer a leitura aqui e vou explicando, tá? Eu acho que é a forma mais correta de fazer, são questões de múltipla escolha, então a gente faz a leitura e eu vou fazendo um comentário de todas, tá? Então, antes de mais nada, é colocado um texto aqui, né, só para contextualizar, é um texto que ajuda a trazer para o conceito, para o contexto em que a questão vai ser colocada, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente. A tecnologia é uma parte integrante do cenário empreendedor moderno e deve ser incorporada na sistematização da inovação em produtos, serviços, processos, marketing, modelos de negócio. Portanto, a incorporação e mobilização tecnológica podem ser fatores determinantes para o sucesso do empreendedor, favorecendo a busca da eficiência operacional e a criação de soluções diferenciadas para o mercado. Tá? Então, o contexto que é colocado aqui é que não basta uma empresa acessar tecnologia, né, ou selecionar uma tecnologia, ela tem que ter capacidade de incorporar essa tecnologia na sua empresa, senão não adianta nada. Ela pode prospectar e não conseguir acessar, ela pode acessar, mas não conseguir a mobilização, né, que ela pretende. Então, incorporar na empresa a tecnologia, né, a inovação e mobilizar em todas as partes da empresa é algo importante para o sucesso do empreendimento, sobretudo aqueles empreendimentos, né, que são baseados em tecnologia e inovação. Então, aqui, o contexto que se coloca, né, é uma situação fictícia, né, mas é uma situação que reflete aí uma situação real, né, é uma situação fictícia que realmente, né, traz aqui um contexto que acontece normalmente nas empresas. Então, é colocado aqui que a Seultech é uma empresa coreana que possui uma alta participação relativa de mercado e, consequentemente, detém mais de 54% de market share, né? Então, ela domina mais da metade do mercado, né, no segmento de fornecimento de matérias-primas para a área médica farmacêutica. Neste mercado, os princípios ativos são extremamente escassos e ocorrem poucas descobertas de novos materiais naturais. Mas, por outro lado, os processos de produção são altamente tecnológicos,
mutáveis e dinâmicos. E, além disso, a competitividade com as empresas chinesas faz com que o ciclo de utilização desses processos seja extremamente curto, porque os avanços biotecnológicos e, em geral, o surgimento de novas tecnologias afetam constantemente e significativamente na eficiência desses processos produtivos e na qualidade da matéria-prima processada para venda, o produto acabado. Então, nós temos aqui uma situação, né, em que é uma empresa, né, de base tecnológica, ela depende da tecnologia, ela sofre alta competitividade e as matérias-primas, os insumos, né, eles são escassos. Né? Então, portanto são nichos, né, que atendem essa área específica. Tá? Então, no contexto é colocado esse tipo, né, de cenário. Então, com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então, quais são as afirmações que são colocadas? Então, primeiramente, aqui nós temos aqui vou colocar em cinza aqui, ó. Os fatores do ambiente interno são recursos, capacidades e competências que as empresas dispõem para operacionalizar-se. Desculpa, eu vou retomar aqui a leitura. Os fatores do ambiente interno são recursos, capacidades e competências que as empresas dispõem para operacionalizar-se. Se, por um lado, os fatores externos são essencialmente controláveis pelos empreendedores, por outro lado, dificilmente tem-se o controle sobre os fatores internos. Bem, aqui eu já vou tirar até o cinza e vou colocar uma cor aqui mais forte aqui, vou colocar um vermelho nisso. Por quê? Porque está errado, né? A gente já sabe que essa questão está errada. Por quê? Porque os fatores do ambiente externo, eles tendem a ser incontroláveis. Não é? É o governo que define, é a própria demanda de mercado, é a legislação, é a macroeconomia. Então, é o que está acontecendo fora da empresa. Ela não tem controle, são fatores que são incontroláveis para a empresa. Né? Muitas vezes ela não concorda com uma legislação, com uma lei, mas precisa seguir para poder, né, trabalhar numa área específica. E, por outro lado, os fatores do ambiente interno, eles são controláveis. A empresa pode afetar aqueles fatores. Ela pode afetar a matéria-prima, ela pode interferir nas pessoas que estão trabalhando, ela pode definir qual tecnologia ela vai acessar ou não. Então, aqui a gente já tem uma questão errada. Né? Então, como, né, essa prova ela segue o modelo ENAD, né, aqui vocês já poderiam usar uma estratégia a seguinte, ó, se a primeira questão já não faz sentido, já está errada, eu já sei que a letra A também está errada, porque ela traz a questão 1, e a letra C e a letra D também estão erradas, porque ela traz a questão 1. Ó, então, rapidamente, vocês já têm uma referência aqui, né, para tomar decisão. Aí fica, né, duas opções só, ou é a letra B ou a letra E. Né? Então, a diferença da letra B e da letra E é que a letra E, ela, né, desculpe, que a letra B, ela propõe que as alternativas 2, 3 e 4 estão corretas, e a letra E que apenas a 2 e a 4. Ok, então, vamos ler agora, então, a questão aqui, né, a 2 e a questão 4. Então, a questão 2 diz o seguinte: a aceleração no ritmo das mudanças tecnológicas implica também buscar informações sobre tecnologias de ponta e ter capacidade de transferência de tecnologias, tanto de fora para dentro da empresa, como de dentro para fora, criando parceiros. Né? Então, no contexto é colocado isso, e no material também, né, existem vários trechos que tratam, né, dessa questão. Ou seja, a empresa precisa incorporar as tecnologias, né, de dentro para fora, e ela precisa mobilizar, inclusive, isso para o mercado, ou seja, precisa mobilizar isso também
né, para o mercado. Então, incorporar e mobilizar tecnologias é extremamente importante. Então, essa questão está correta, né? Não tem nada de errado nela. Então, eu já sei que a questão 2 está correta. Então, ainda está no páreo aqui a questão B e a questão E como possíveis corretas. A alta, então vou ler aqui a terceira, né? A terceira afirmação aqui. A alta taxa de participação de mercado pode levar a empresa a um nível de concorrência desleal e participação de mercado desproporcional, a quais estão sujeitas à regulamentação de mercado por meio de fatores legais, né? Isso é tratado, né, no material como o cenário, né? O cenário e o entorno da empresa, né? Onde nós temos as questões mais próximas da empresa, né? Ou um pouquinho mais distantes das empresas. Né? Então, por exemplo, os fornecedores estão um pouco mais próximos, mas estão em um ambiente externo, mas o governo está um pouco mais longe, está no ambiente externo da mesma maneira. Né? Então, dentro, né, desse contexto, aparece, né, as variáveis, os fatores legais que afetam a empresa. Né? Então, quando a empresa ela tem um acesso diferenciado a esse tipo de informação, é lógico que pode gerar um nível de concorrência desleal, né? Uma participação de mercado desproporcional, né? Como várias empresas, né? A Microsoft, no começo, ela foi penalizada várias vezes por ser um monopólio no mercado, dominar muita parte né? Uma parte muito grande do mercado, ou ter um market share muito alto, né? Então, essa questão também está correta, não tem nada de errado, né, nessa questão aqui. Eu vou pintá-la de verde também aqui, né? Vou deixar o vermelhinho errado e o verde correto. Então aqui a gente já define, né, que se a 2 e a 3 estão corretas, a única alternativa, né, que apresenta 2 e 3 como alternativas corretas é a B. Então nós temos aqui a alternativa correta, a B, certo? Mas vamos ler aqui a quarta afirmativa aqui, para ver se tem alguma coisa, né, que a gente possa também destacar. Então, a taxa de mercado, a taxa de participação de mercado relativa, né, a competitividade, isso chama-se market share relativo, né, a gente estuda na matriz de BCG isso, né, é um dos fatores da nossa matriz, da CUTEC, pode estar diretamente relacionada à sua capacidade de dispor capital para investimento em novas tecnologias e informações. Sim, também, né? Embora não seja uma afirmativa, né, que coloque aqui, né, a, a questão de poder ser, é lógico, isso pode ser que também não, né, mas ele é um fator que faz com que as empresas tenham maior competitividade, ou seja, a capacidade de investir em tecnologias e informações. Isso é colocado também na unidade de aula exaustivamente. A capacidade das empresas de investirem em inovação, né, isso faz com que elas saiam na frente, que elas possam, né, explorar o mercado de uma maneira mais eficiente, né? Quando começou, eu me lembro que quando começou os carros flex, né, carro a gasolina e álcool, né, no mesmo motor, a Auto Latina, que trabalhava com isso, né, que é a parceria da Volks, da Ford. Então, quando eles lançaram, né, quem lançou primeiro essa tecnologia, explorou até que todos os outros também começassem a copiar. Mas até que todos começassem a copiar, ela explorou essa tecnologia de maneira exaustiva e ela conseguiu os frutos, né? Logicamente, o retorno, né, financeiro a partir, né, desses investimentos que ela faz em inovação. Então, essa questão está totalmente correta também. Então, a questão B traz aqui que a alternativa 2, 3 e 4 estão corretas, ok? Então, reforço, né, isso aqui está na unidade 2, nas páginas 4 e 12, né, a parte conceitual para isso. Embora é uma questão, né, que tragam afirmações bastante óbvias e lógicas aqui, né, a partir do conceito de investimento em tecnologia. Ok, então vamos aqui para a questão 2, né, a gente já está aqui
extrapolando o tempo já nessa questão aqui, a gente pode compensar isso na SUB, porque a SUB tem questões que são muito parecidas, né, com a questão da P1, e aí a gente vai conseguir fazer um pouquinho mais rápido. Então, aqui a segunda alternativa traz a seguinte questão. A Mugen é uma montadora de automóveis asiática que pretende destacar um dos seus veículos no mercado nacional altamente competitivo. Dessa vez, o público-alvo são os clientes da categoria de SUV, né, do SUV, com preços de mercado por volta de 200 mil. Em uma pesquisa recente, essa montadora constatou que esse nicho de mercado, né, ou seja, um mercado reduzido, muitos clientes são aposentados e utilizam os seus carros principalmente para viagens pelo país. Além disso, por motivos de conscientização ambiental, muitas esposas e maridos compartilham o mesmo veículo na família. Ainda, a pesquisa revelou que a SUV é a categoria de carro preferida das mulheres. Mas, por outro lado, os homens preferem os sedãs. Tá? Então, tudo isso que é colocado aqui é fictício, mas existe uma base muito real. Tá? Realmente, existem pesquisas que confirmam isso, né? Que os homens preferem os sedãs e, atualmente, as mulheres têm uma preferência pelas SUVs. Nesse sentido, a Mugen desenvolveu e passou a ofertar um SUV com características de sedã. Tá? Então, qualquer semelhança aqui talvez não seja mera coincidência, né? Realmente existem montadoras, né, asiáticas aí que estão se preocupando com esse nicho de mercado. Ou seja, um veículo com categoria de SUV, mas com suspensão, motorização e conforto de direção de um sedã, né, que são grandes como uma SUV, mas mais confortáveis, né, e estáveis de dirigir do que uma SUV mais próximos de um sedã. Também a montadora incorporou ao veículo o maior pacote de novas tecnologias do segmento do mercado. A ideia é entregar um veículo tecnológico com porte robusto e que proporcione uma direção agradável nas estradas, mostrando que nesse projeto a tecnologia, o desempenho, a ergonomia são aliadas para entregar o melhor serviço para os usuários. O principal concorrente da Mugen é uma montadora também asiática, a Gazoo, que oferece estrategicamente os seus SUV desse segmento com menores preços de mercado, posicionando os seus preços sempre um pouco inferiores a 200K. Então, aqui a gente já sabe que a maior concorrente da Mugen, né, enquanto a Mugen investe em tecnologia para atender um nicho de mercado, o concorrente, a Gazoo, investe em preço. Nós já temos duas referências fortes aqui. Mugen, nicho de mercado. Gazoo, preço. Né? Já temos duas estratégias bem definidas no nosso texto aqui. Isto é, sempre entre 196 mil e 199, portanto, abaixo, né, dos 200K aqui da empresa Mugen. Ok. Ainda nesse segmento, a AGM, uma montadora norte-americana, tem se destacado por diferenciar-se dos demais concorrentes, incorporando seus veículos uma gama de benefícios, tais como gratuidade no abastecimento, revisões e lavagem do veículo por um período de tempo. Ou seja, aparece aqui uma terceira concorrente, né? Essa terceira concorrente, ela está investindo no quê? Não é em preço, preço é a Gazoo, não é no nicho de mercado, o nicho de mercado é a Mugen, então essa concorrente, a GM, ela investe em serviços agregados, né? Ela vende os seus carros e oferece abastecimento gratuito por um período, lavagem do veículo, revisões e etc. Então, temos três estratégias bem diferentes aqui. Então, todas as perguntas, elas fazem parte desse contexto, né? Então, a gente pode aqui, nessa questão, já olhar diretamente qual é a questão correta, é a questão E. Então, a questão E, ela
ela diz que as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, né? Vamos analisar isso aqui. Então, a AGM aplica as estratégias em diferenciação e serviços agregados. Tá escrito lá, né? Em revisão, em benefício, etc. É bem explícito isso. A Mangem aplica a estratégia de diferenciação em atributos e benefícios do produto, né? Então, ela investe no quê? Num nicho de mercado específico. Ela investe em atributos e benefícios do produto, não é do serviço, é do produto, né? São carros com tecnologia que apresentam características de sedã e de SUV. Então, são os atributos e os benefícios que o produto fornece, né? Normalmente são aquelas empresas que aplicam também estratégias para atender nichos de mercado. E a Gazoo aplica estratégias de diferenciação em preços e serviços. Está escrito aqui, a Gazoo oferece estrategicamente os seus produtos com menores preços. Então, temos uma questão, né, muito óbvia aqui a partir do contexto, né? Se ler o contexto e processá-lo, né, não existem outras questões a não ser essas como certas, né? Então, a 4 está errada porque está falando que a Gazoo aplica estratégias de diferenciação em atributos, e não é em preço do produto, né? A gente viu, e que a Mangem aplica estratégia de diferenciação em serviço. E quem está fazendo isso, na verdade, né, é a AGM. Então, a questão correta é a questão E, né? Não existe outra possibilidade aqui, né? Então, o contexto, né, dessa questão está na unidade de aulas 7, né, no conceito de estratégias de crescimento, os tipos de estratégias de crescimento, né, que as empresas aplicam. Está lá aqui, desculpa, tem um errinho aqui só, né, é página 11, é só uma página. Então, esse material está, né, bem concentrado, né? Só acessar a unidade de aula 7 na página 11, vocês vão encontrar a resposta para isso. Ok? Então, vamos avançar aqui. Só um instante. Ok, desculpem. Vamos avançar aqui, então, para a próxima questão aqui. Então, a terceira questão, né, trata aqui do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é algo bem explorado, né, nas nossas primeiras unidades de aula, tá? Então, nesse caso específico aqui, já adianto, né, que o empreendedorismo, essa questão do empreendedorismo especificamente, né, ela foi extraída da unidade de aula 4, das páginas 4 e 5. Então, vou ler com vocês aqui. Então, o primeiro texto é um texto de contextualização, né, que é uma citação, na verdade, né, não é nenhum texto autoral, é um texto de Dornelas, né, do livro Empreendedorismo. Então, o que ele coloca aqui? Para o entendimento do conceito de empreendedorismo, é necessário conhecer as suas respectivas evolução histórica, fundamentos, processos, perfil do empreendedor, dentre outros aspectos, tá? Então, não basta eu conhecer uma parte do conceito. Para ampliar o meu conhecimento, eu preciso saber que existe uma evolução sobre isso, existem conceitos, fundamentos, existem processos, o empreendedor tem um perfil, né? Ele tem aquela pessoa que arrisca, etc, etc. Está tudo lá no material. Então, de maneira geral, o empreendedorismo é o abarcamento de pessoas e processos que resulta nas transformações de ideias, oportunidades, né? Por sua vez, a implementação correta dessas oportunidades conduz à criação de um negócio de sucesso. Então, isso é muito explorado, né? É algo que a gente fala bastante nas nossas primeiras unidades de aula. Então, aí, a partir daí, é colocado aqui algumas afirmações. Eu já vou também adiantar aqui, nós temos aqui, né, já adianto também que a questão correta é a questão A, né? Então, a questão A, ela diz que as afirmações 2, 3 e 4 estão corretas, tá? Então, vamos ver aqui, 2, 3 e 4 estão corretas, e apenas a questão 1 está incorreta. Vamos tentar ver por que isso está incorreto, tentar processar isso.
Então, lendo aqui a primeira afirmativa, o empreendedorismo ocorre a partir da observação de uma oportunidade no mercado. Logo, os negócios motivados pela necessidade de se ter uma fonte de renda não podem ser classificados como empreendedorismo. Isso não é verdade, porque também exploramos isso no material de leitura, exploramos isso nas nossas atividades avaliativas, ou seja, o empreendedorismo, ele nasce tanto da oportunidade quanto da necessidade. Então, algumas pessoas vão empreender porque elas estão, de repente, no momento descontraído e percebem que existe uma necessidade, uma oportunidade de se vender algo, de se fornecer algum serviço, observando, de repente, uma falha no atendimento ou algum produto que ela precisou e não encontrou, e aí aquela oportunidade que ela vislumbrou, ela transforma no negócio, então pode gerar um empreendedorismo. Mas a necessidade também gera um empreendedorismo, sobretudo aquele empreendedorismo mais tradicional. Por exemplo, a pessoa ficou desempregada e ela fala, eu não posso ficar desempregado, não estou conseguindo uma outra colocação, então eu vou montar o meu próprio negócio e vou empreender. Então isso é uma realidade, é algo muito explorado. Então, ponto, Isso aqui é pontual, a primeira questão está errada. Então, se a primeira questão está errada, a gente já pode excluir automaticamente aqui a questão C. Então, vamos ler a segunda afirmativa aqui. A influência do empreendedorismo na sociedade nasce do papel do empreendedor, que vislumbra as mudanças econômicas e tecnológicas e pode apresentar inovações para a solução de problemas sociais. Simples, tão simples isso quanto óbvio. Então, se o empreendedor vislumbra isso, e a gente essa questão é colocada a partir dos conceitos de Schumpeter, que nós temos lá, do Joseph Schumpeter, no nosso material de leitura. Ele vê o empreendedor como alguém que vai interferir nas mudanças. O Freeman também fala isso, em uma das suas questões, inclusive a gente trabalhou muito isso na nossa preparação para a prova, o Freeman falando que existem as inovações radicais, as inovações incrementais, aquelas umas que afetam parte de uma área econômica, aquela que afeta toda uma área econômica, aquela que afeta toda a economia de um país. Então, isso é extremamente verdadeiro também, dentro dos conceitos de inovação que a gente... Inovação, aqui nós temos a questão da inovação e do empreendedorismo se relacionando, como no nosso material de leitura. Então, o empreendedorismo pode estar relacionado aqui, avançando para a nossa terceira aqui, afirmativa, o empreendedorismo pode estar relacionado àquele que transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um setor mais alto de maior rendimento. Também, isso chama-se custo de oportunidade. Embora a gente não tenha trabalhado com esse conceito, é o custo de oportunidade. O empreendedor, às vezes, muitas vezes, é até muito comum, ele perceber que um setor econômico ele não está gerando aquela taxa de retorno que ele gostaria de ter, então ele transfere isso de um setor para o outro, e aí com isso ele consegue uma maior produtividade e um maior rendimento, ou seja, transferência de negócio, uma reformulação do negócio, uma reconfiguração do negócio a partir de uma nova oportunidade que ele percebeu no mercado, aonde ele consegue maior rendimento. Chama-se custo de oportunidade. O empreendedor busca uma maior eficiência da aplicação dos seus negócios. É como deixar um dinheiro na poupança, que não rende quase nada, ou investir em algo que dá muito mais, numa taxa de retorno muito maior, e aí do que a poupança qualquer coisa dá. Então, na produção, na entrega de trabalho, isso também funciona, transferir de um para o outro. Então, totalmente correta também a afirmativa.
A quarta e última afirmativa dessa questão, o movimento social de desenvolvimento econômico do espírito empreendedor é um movimento para a criação de emprego e renda que recebe investimentos de diferentes instituições públicas e privadas. Sim, também é explorado nosso material, né? Então, o empreendedorismo, né, ele gera emprego, gera renda, como a abertura de uma empresa vai fazer naturalmente, e esses recursos, né, a origem desses recursos pode ser tanto pública quanto privada, né? Então, uma empresa privada investiu o próprio dinheiro, né, o capital de um terceiro, mas de maneira privada, e a instituição pública, existem vários, né, programas de incentivo à inovação, ao empreendedorismo, né, do Sebrae. O Pronamp é um programa que surgiu durante a pandemia, muito, né, foi muito explorado durante a pandemia, onde existia uma origem de recursos públicos, né, para o empreendedorismo, etc. Então, isso também é verdadeiro, né? A origem de recurso pode ser tanto pública quanto privada, e o empreendedorismo gera emprego e renda, também é uma questão bastante óbvia, né? Então, nós temos aqui realmente a questão A como correta, as demais questões, elas são incompletas, né? Mesmo que elas tragam uma outra afirmativa correta, a questão mais correta é a questão A, portanto, resposta correta, alternativas 2, 3 e 4, a alternativa A, né? Ok. Aí aqui nós temos uma questão a respeito, né? A nossa quarta questão é uma questão a respeito do custo de produção. O custo de produção, ele é tratado e dá um exemplo também, né? Nós temos exemplos lá, né, da produção, nós temos de produção de vinho, né, de produção de cosméticos, de sorvetes, vários exemplos ao longo aí das nossas revisões e do nosso material de leitura. Isso está descrito, né, está registrado na unidade de aula 8, na página 16, onde a gente trata de custos de produção. Então, vamos ler aqui rapidamente também o nosso contexto aqui, e depois a gente já vai para a questão diretamente. Então, para se calcular os custos de produção de um determinado produto, é necessário a empresa conhecer o valor gasto com material direto, MD, material direto, aquele material que é investido diretamente no produto e aplicado na produção. Por exemplo, matéria-prima, material secundário, material de embalagem, aqueles materiais que estão agregados ao produto, tá? De maneira resumida. Tá? Então, também se faz necessário conhecer os custos de mão de obra direta, MOD, e os custos indiretos de fabricação, CIF. Ou seja, o que vai, né, formar o custo de produção? Quais são as variáveis que formulam, né, o custo de produção? Material direto, a mão de obra direta e o CIF. Está lá na nossa unidade de aula 8 isso. Né? Então, a fórmula para... Inclusive, eu coloco na questão aqui, né? A fórmula para a apuração dos custos de produção é custo de produção igual a mão de obra mais material direto, mais mão de obra, mais custos indiretos de fabricação. Assim, para se calcular o custo unitário da produção, ou seja, quanto custa cada produto que a empresa vai produzir, basta dividir o custo de produção pela quantidade produzida. Então, ou seja, tudo que ela gastou dividido por aquilo que ela obteve. Então, eu gastei tanto e quantos produtos eu consegui obter com esse custo que eu tive. O resultado, né, dessa divisão é o custo unitário de produção. Então, é imprescindível que se observe, ainda coloca aqui uma observação importante, porque para destacar para vocês, né, para que não fique, né, não passe despercebido isso. Então, aqui, ó, que importante essa informação, olha só. É imprescindível que se observe um intervalo de tempo aplicado nos gastos analisados, por exemplo, mensal ou anual. Portanto, né, se a gente estiver tratando em uma composição mensal, todos os elementos precisam estar no mesmo tempo, em mensal. Se nós estivermos fazendo uma composição anual, todas as variáveis precisam estar no mesmo tempo, precisam ser anuais. Okay? Então, isso é uma citação, né, de Rison,
né, no sistema de produção de vinagre, né, que é o exemplo que a gente tem lá na nossa unidade de aula 8, na página 16. Então, eu vou ler aqui, né, o contexto da questão agora. Né? Imagine uma empresa fictícia de porte médio que produz 651.500 unidades de chocolate vegano, trabalhando 12 meses por ano. Então, o que ele falou aqui? Olha só, ela produz 651.500 unidades de produto por ano. E aí, para isso, né, tem-se os seguintes custos, ou seja, a empresa ela gasta o que para produzir essas 651.500 unidades? De matéria-prima, 230 mil por ano. De material de embalagem, 70 mil por ano. De material secundário, 20 mil por ano. De mão de obra, 151 mil por ano. E os custos indiretos de fabricação, que são custos aleatórios, diversos, 15 mil por mês. Portanto, eu preciso colocar o custo indireto de fabricação em ano também. Então, eu preciso multiplicar, né? Quando eu falo aqui que ela trabalhou lá 12 meses por ano, eu vou multiplicar 15 mil por 12. Né? Então, eu preciso colocar essa informação, essa última informação aqui que eu printei em azul, em ano. Então, quando eu faço isso, né, eu tenho aqui a resposta. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho, né, um custo lá de 321 mil, né, que é a somatória. O que é esse 321 mil? É a somatória, desculpa, é a somatória da matéria-prima, né, do material de embalagem, material secundário, material, né, de mão de obra. Então, quando eu somo todos esses valores, 321 mil, 150.500, eu multiplico 15 mil por 12, chego em 180 mil, eu chego no valor, que se eu vou chegar no valor de 651.500. Né? Então, vamos fazer isso aqui. Olha lá, 230 mil, mais 70 mil, vou somar todos os valores, mais 20 mil, mais os 151.500, mais 15 mil vezes 12, que dá 180 mil, mais 180 mil. Eu chego em 651.500. Então, quando eu divido esse valor pelo valor da produção, né, 651.500 unidades, eu chego ao valor de R$1 por produto. Né? Então, qual questão que traz aqui R$1 por unidade produzida? A questão de... Então, eu preciso, né, o cuidado que vocês têm que ter aqui é somar todos esses valores e verificar se o ano está batendo corretamente. Se o período estiver batendo, eu não preciso transformá-lo. Se ele estiver pronto, eu já tenho a questão correta. Então, eu vou dividir isso. Dividindo, eu chego no valor de R$1 para cada unidade produzida, e aí a minha resposta correta é a resposta D, a resposta que apresenta, né, o conceito, que eu vou colocar em verde, como eu estou fazendo nos outros, o conceito correto. Ok? Também é uma questão bem simples, né? Assim, poderíamos ter aqui a dificuldade, né, dessa questão do mês, mas isso aqui é bem destacado, né? Eu já destaco lá em cima que é imprescindível que se observe o intervalo de tempo e ainda deixo bem destacado aqui que a empresa trabalha 12 meses
por ano. Então, portanto, todas as questões, ou eu teria que transformar, né, o ano em mês ou mês em ano, mas como só tem uma questão que está em mês, só uma variável em mês, é mais fácil transformá-la em ano do que transformar todas as outras em mês, tá? Então, temos aqui também uma questão bem simples aqui. E aí, né, a nossa próxima questão aí, ela diz respeito a a margem, né, de líquida e margem bruta, né, uma questão financeira. E aí a professora Heloísa, que está aqui junto conosco, né, se ela se sentir à vontade, quiser ajudar aí na correção dessa quinta questão, pode ficar à vontade, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar na tela de novo. A professora Heloísa está por aí? Oi, estou aqui sim. Ok, então você pode fazer a correção dessa quinta questão com eles? Eu posso, aí você pode rodando aí para mim, então? Eu compartilho por aqui mesmo, tá bom então. Eu acho que pode continuar aí, porque para não dar problema. Tá, então eu vou mutar aqui o meu microfone e aí você assume aí pelo menos o Tá, áudio, tá bom? tá Fica bom, à vontade. tá bom. Pessoal, boa tarde. Então, eu vou ler aqui a questão 5 e vou mostrar para vocês o DRE e a aplicação da fórmula, tá bom? Então, para fins de cálculos da margem de contribuição, tanto bruta como operacional, parte da receita líquida das vendas e serviço. Uma vez já deduzidos os valores que não pertencem à empresa, como, por exemplo, impostos sobre vendas, devoluções e abatimentos. Então, o que a gente considera para cálculo das margens é a receita operacional líquida. Considere-se como margem bruta, considera-se que a margem bruta revela o percentual de lucro que uma empresa tem por cada real vendido. Já a margem líquida revela quanto valor monetário a empresa lucra a cada venda realizada, depois de pagar todas as despesas. É importante conhecer a margem operacional, pois ela mostra qual a participação da receita operacional após a dedução dos custos. Para tanto, vamos analisar o DRE. Então, a gente tem o DRE abaixo. Pode rodar. Aqui, olha, você tem então, olha, vou explicar aqui rapidinho e a gente já vai para as respostas. Tem lá, receita operacional, receita líquida das vendas, 4.200.000. O lucro bruto, 2.940.000. Se você dividir o lucro bruto pela receita líquida, você vai encontrar a margem bruta. Aí, na sequência, você tem, só vou terminar só de falar ali no balanço, no DRE, já volto. Aqui na sequência tem o lucro operacional dividido pela receita líquida, você vai achar a margem operacional. Agora pode descer. Agora vamos ver as respostas. Então, olha aqui. Aqui ele dá os valores, né? Assim, as opções para você escolher, mas o certo é você já aplicar a fórmula. Então, se você for para o gabarito da resposta, a gente já vai observar qual é. Ah lá, a resposta correta é a 3 e a 4. Então, a margem bruta encontrada é de 70%, e para cada R$ 1 de receita, a empresa gera 50 centavos de margem operacional. É só aplicar a fórmula, pessoal. Receita líquida, margem bruta, lucro bruto, 2.940 dividido pela receita operacional líquida, 4.200 vezes 100, 70%. Então, você está encontrando em percentual aqui. A margem operacional, lucro operacional, 2.100. Esses valores estão no DRE, que eu mostrei para vocês inicialmente, dividido pela receita operacional líquida, vai dar 0,50 centavos, 50 centavos por cada real vendido. Por isso que essas questões, a resposta correta é a 3 e a 4. É fórmula. E a fórmula é bem simples. Assim, uma forma de gravar isso é a margem bruta, o lucro bruto dividido pela receita líquida. A margem operacional, o lucro operacional dividido pela receita líquida. Aí você vai encontrar certinho os valores, em percentual ou em moeda. É basicamente isso, professor. Ele não tem nem muito o que explicar, porque a aplicação de fórmula ele tem que achar no DRE quais são os valores que correspondem a cada um desses elementos que estão na fórmula. Ok, professor Heloísa, agradeço, né? Não tem também muito segredo, né?
É uma prova relativamente simples, né? Ela não explora a profundidade, mas explora os conceitos, né? Como uma prova de AD, né? A aplicação, né? Numa situação prática, mas explora os conceitos, né? Então, aqui é uma questão de ter entendido, né? Como se calcula uma margem bruta e a margem operacional. E aonde está isso? Isso Está está lá na na demo. unidade 8, página 7. Unidade 8, página 7, né, demonstrativo do resultado do exercício, que é um relatório contábil, né, que serve para a empresa tomar decisão. Aqui a gente está explorando só o conceito, mas é importante destacar que isso são relatórios, como se fosse um relatório médico, quando a gente faz um exame para a gente saber se a gente tem uma boa saúde, não é? A empresa usa esses relatórios para saber se ela tem uma boa saúde financeira e como ela pode tomar decisão e alavancar os seus negócios a partir dessa saúde, né? Ou como ela pode se tratar, né? De uma maneira análoga falando. Então, também é uma aplicação de fórmula e são índices, né? São índices contábeis e financeiros que são extremamente importantes para a empresa entender se ela está indo bem ou não. Mais uma vez agradeço, professora Heloísa. Então eu vou aqui, pessoal, fechar este arquivo, tá? E vou abrir a prova sub aqui. Nós temos aí 15 minutos, eu vou tentar fazer isso nesses 15 minutinhos aí que nos sobram, ok? Só um minuto para eu fechar aqui e abrir outro arquivo. Ok, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vou compartilhar agora a prova sub com vocês, tá bom? Só um minutinho, o pessoal está carregando aqui, tá? Ok, então estamos aqui agora, né, compartilhando a nossa P1 Sub, né, que vocês fizeram aí na semana passada, né, na sequência aí da aplicação da P1. Vou ser mais resumido aqui possível, até porque as questões são muito parecidas, tá? A gente muda, na verdade, um pouquinho o contexto, etc., mas o conceito continua sendo, né, conceitos muito parecidos. Então, vou ler rapidamente aqui, eu vou pular ali a citação, eu vou direto aqui, né, para o nosso contexto da questão. Então, a Cherokee Company é uma empresa multinacional que atua no segmento de mercado do montanhismo. Atualmente, deixa eu só grifar aqui. Atualmente, essa empresa percebeu que precisa reformular o seu modelo de negócio, porque, embora a empresa tenha disponibilidade de capital e competência em lidar com tecnologias disponíveis, ainda assim, a Cherokee detectou como seu principal problema de gestão a incompatibilidade entre as suas competências e recursos com as oportunidades de mercado. Então, essa empresa, ela percebeu que ela tem muito potencial interno, mas ela não está conseguindo utilizar esse potencial para aproveitar as oportunidades de mercado. Então, se ela tem potencial, por que ela não consegue aproveitar?
né? Então, por outras palavras, a empresa não está conseguindo aplicar plenamente o seu potencial para conseguir um percentual competitivo de participação no segmento de mercado que atua. Neste contexto, o Conselho Deliberativo que administra a empresa solicitou imediatamente 2 relatórios para apoio à tomada de decisão. Então, o conselho dessa empresa pediu informações a partir de 2 relatórios. Primeiro relatório, primeiramente, a apresentação de um estudo para otimização na aplicação dos recursos da empresa, compatibilizando-os com as oportunidades do mercado e objetivos empresariais. Então, o primeiro estudo é um estudo, né, para compatibilizar, para tentar entender como que a empresa aproveita os seus recursos, como ela está aplicando os seus recursos em relação ao mercado. Isso, né, na administração, a gente chama de administração contingencial, aquela uma em que eu olho o mercado interno e externo, né? A matriz BCG, a matriz de Anzoff, a matriz de McKinsey, a matriz de SWOT, todas essas matrizes, né, muito conhecidas na gestão, elas são matrizes utilizadas, né, para fazer esse tipo de estudo. Também um estudo detalhado do mercado e da concorrência. A partir da análise sobre essas informações, a Cherokee acredita que poderá otimizar os seus recursos e aumentar o seu volume de vendas em uma proporção maior do que o crescimento do segmento do mercado dos seus concorrentes. E assim aumentará a participação relativa no mercado. Ela vai ser mais competitiva, ela acredita, é a hipótese afirmativa que ela criou. Segundo o contexto empresarial apresentado, o Conselho Deliberativo da Cherokee tomou suas decisões fundamentadas em quais estratégias empresariais. Então, aqui nós temos uma questão clássica também de estratégias de negócios, né? Isso aqui é apresentado na nossa unidade aula 1, nas páginas 11 e 12. Estratégias de negócio, estratégias competitivas, corporativas e organizacionais. É um tema muito explorado, né, na nossa unidade de aula 1. Então, vou direto aqui à resposta correta, né? Alternativa B, ou seja, o contexto empresarial apresentado, né, o Conselho Deliberativo da Cherokee, ele tomou suas decisões, ou pretende tomar suas decisões, fundamentadas em qual estratégia? Em 2 estratégias. Então, nós temos 3 tipos de estratégias lá na unidade de aula 1, corporativa, competitiva e organizacional, e nesse caso aqui, a nossa resposta trata de estratégias corporativas e competitivas. Por quê? Vamos ler aqui a nossa justificativa. Ó. Então, a alternativa e competitivas está correta. Por quê? Por quê? Tal como apresentado no contexto da questão, né, eu vou grifando aqui, respeitando os conceitos e fundamentos apresentados na unidade aula 1, o Conselho Deliberativo da Cherokee tomou suas decisões fundamentadas nas estratégias corporativas. O que são as estratégias corporativas? Aquelas que tratam da gestão dos recursos e da compatibilidade entre execuções de ações e objetivos e metas do plano, entre outras. Ou seja, a questão de compatibilizar o interno com o externo é uma questão ligada à estratégia corporativa de uma empresa. Então, se ela pediu um estudo de compatibilização entre recursos internos e externos, é corporativo. É uma questão conceitual também. É lógico que isso é aplicado, né? Nós estamos falando de uma ciência social aplicada, mas aqui é um problema bem conceitual, né? E a segunda, né, o segundo relatório que ela pediu, que ela vai tomar decisão, é baseado nas estratégias competitivas. Por quê? As estratégias competitivas são aquelas que tratam da segmentação de mercado, da análise da concorrência, da participação de mercado, entre outras, né? Então, o que ele pediu aqui, ó? Além de pedir, né, um estudo de
mercado interno e externo, também um estudo detalhado do mercado e da concorrência, a partir da análise das informações que ela vai tomar decisão. Então, se ele pedir um estudo detalhado da concorrência, ele está falando de estratégia competitiva, como que a empresa pretende competir com os seus concorrentes, né? Então, aqui a gente também tem uma questão muito óbvia aqui, baseada nos conceitos, né, corporativos, de estratégias corporativas e competitivas, ok? Então, vamos avançar aqui. Talvez eu passe um pouquinho aí do tempo, tá? Mas a ideia é fazer toda a correção. Então, a segunda questão, eu vou ler aqui já diretamente o conceito. O contexto. Em um grande evento de empreendedorismo e inovação, um grupo de investidores precisa selecionar uma entre 3 ideias de projetos de negócio apresentadas via pitch por alunos de pós-graduação de uma reconhecida instituição do Estado de São Paulo. Poderia ser a pós-graduação da FATEC. Na primeira etapa de avaliação e seleção da ideia, etapa da prototipagem, né, aquela etapa inicial, né, uma das etapas iniciais, todos os projetos apresentados atingiram uma pontuação máxima. Assim, na etapa final, etapa da modelagem do negócio, onde o negócio vai ser modelado, né? A gente já discutiu, aquilo vale a pena, então vou modelar o negócio, se decidiria sobre qual seria a ideia vencedora para receber investimentos e se tornar uma empresa real, né? Então, eles estão falando aqui sobre um projeto, um evento de empreendedorismo e inovação, onde os vencedores receberão investimento, né, para tornar as suas ideias em negócio. Todos os projetos apresentados tratavam de empresas de base tecnológica, as quais poderiam conseguir rapidamente domínio tecnológico de mercado. Então, são empresas em que elas apresentam, né, um domínio tecnológico, ou seja, elas fazem menção, elas são baseadas em tecnologia e elas dominam esse tipo de tecnologia, né? Não é uma empresa que está se aventurando, eles têm conhecimento. Então, os investidores decidiram utilizar os fundamentos de forças competitivas para definir o projeto vencedor, tá? Então, se falou aqui em forças competitivas, eu já posso automaticamente ligar isso aqui ao conceito das 5 forças competitivas de Porter, que é tratado na nossa unidade de aula 3, entre as páginas 6 e 10, né? Então, as 5 forças competitivas de Porter. Voltando aqui, afinal, né, vou grifar aqui para vocês, né, pegarem o contexto aonde eu voltei aqui. Afinal, a perspectiva de sucesso do negócio é o principal elemento para fornecer o esperado retorno sobre o capital investido, que é o que os investidores, né, normalmente esperam, né, um dos principais índices, né, de expectativa dos fornecedores, quanto que eles vão receber de retorno sobre o que eles estão investindo. Então, os investidores observaram que, vamos lá, o primeiro projeto estava centrado no segmento de próteses para animais de estimação, onde o nicho de clientes é restrito, né? Então, em próteses, o segmento, o nicho é restrito, né? É um pequeno mercado, porque poucas pessoas estão dispostas a pagar o alto preço do produto final, ou do produto acabado. A afirmativa B. O segundo projeto, desculpa, isso aqui não é afirmativa ainda, é só um contexto ainda, faz parte do contexto. Então, na letra B, o segundo projeto apresentou um modelo de negócio a partir de produtos tecnológicos para o segmento de defensivos agrícolas, onde os insumos são fornecidos por um número grande de fornecedores. Então, isso quer dizer o quê? Existem muita concorrência entre os fornecedores, muito fornecedor querendo vender o material defensivo agrícola. Então, tem muita gente querendo vender, né, para essas empresas aí da área de defensivos agrícolas.
a matéria-prima para se transformar aquilo em produto. E os serviços são personalizados. A terceira, a questão C que é colocada é sobre um processo de clareamento, né? Então, o terceiro projeto estava baseado nos serviços de clareamento. O clareamento é a união metálica entre duas superfícies, né? Em que não são soldáveis de maneira tradicional. Então, nesse caso, é a solda por explosão. Então, quando, né, só para uma questão de informação, quando a solda por explosão, ela pode soldar dois materiais em que não existe uma solda tradicional. Não dá lá para usar uma solda tradicional, soldar aquilo. Então, gera uma energia a partir de uma explosão e aquilo ali faz uma união, né, metalúrgica entre essas superfícies metálicas. Nessa área, existem vários segmentos que podem demandar o serviço de clareamento, mas, né, por outro lado, há poucos fornecedores. Então, aqui, ao contrário, né, do projeto de defensivos agrícolas, aqui não existem muitos fornecedores, existem poucos fornecedores que atendem todo o mercado. São fornecedores que há décadas no segmento de mercado e dominam as tecnologias de produção e insumos. Então, são fornecedores poucos, mas são experientes, tá? Então, esse contexto é importante para responder as questões, tá? Então, quais são as afirmativas que são colocadas? Aqui também é bom a gente já trabalhar aqui diretamente com a questão correta. A questão correta é a questão D, né? Portanto, nós temos aqui a afirmativa 1, 4 e 5 como corretas. Então, vou grifar aqui para nos ajudar a entender. A questão 1, a questão 4 e a questão 5 estão corretas. No segmento de próteses animais, o poder de negociação dos clientes tende a ser alto. Isso é verdade? É verdade. Por quê? Olha só, ele está falando lá que, né, no segmento de próteses para animais de estimação, o nicho dos clientes é restrito, tá? Então, existem poucos clientes que estão dispostos a pagar o preço. Então, a empresa tem dificuldade, normalmente, do que? De se impor perante aos clientes. Ela não tem muitos clientes. Se ela perder um, não vai aparecer outro. Então, ela tem que tratar muito bem, né? A professora Heloísa, que está aqui, ela é empresária, né? Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Ela também trabalha no nicho de mercado, né? E muitas vezes ela falou para mim que fica aqui de madrugada atendendo até os seus clientes, porque ela não pode se dar o luxo de perder um cliente, sendo que ela atua num nicho de mercado, tá? Então, aqui o segmento, né, de próteses para animais de estimação, sim, né, nessa questão aqui, ele está correto. O segmento de prótese, o poder de negociações do cliente tende a ser alto, né? Então, nesses mercados, o cliente negocia, inclusive, o preço. Ele negocia prazo. Ele vai tentar comprar um pouco mais e conseguir um preço melhor. Enfim, então, o poder de negociação dele é alto. Isso está ligado às forças competitivas de Porter, tá? Poder de negociação dos clientes. Eu vou ler direto a 4 lá, tá? Então, o poder de negociação dos fornecedores de segmento de clareamento tende a ser alto, enquanto esse poder de negociação no segmento de produtos defensivos tende a ser baixo. Sim, né? Então, o que ele está falando aqui? Que os fornecedores, né, no segmento de clareamento é alto o poder deles. Por quê? Porque existem poucos fornecedores. Se a empresa perder um fornecedor, são poucos. Ela não consegue negociar com outro. Ela, de repente, não consegue se dar fornecedores, né, diversos fornecedores para uma mesma matéria-prima. Então, o poder de negociação, quando existem poucos fornecedores, o Porter fala que aquilo é alto. Isso é tratado como barreiras de mercado. Então, lá no material nós temos isso também, tá? E enquanto esse poder de negociação do segmento de desenvolvimento defensivo, os agrícolas tende a ser baixo. Tende a ser baixo, por quê? Porque no segmento, né, de defensivos agrícolas há um grande número de fornecedores. Então, nesse caso, né, como existem muitos fornecedores, eles acabam perdendo o poder de negociação. Porque se um não fornecer,
Se eu não estiver satisfeito, se a empresa não estiver satisfeita com aquele fornecedor, ela pode mudar para outro fornecedor. Ela encontra facilmente a matéria-prima sendo fornecida para outro. Então, também é uma questão totalmente verdadeira. E a quinta questão, o segmento mais atrativo para investir é o de desenvolvimento de defensivos agrícolas. Também está correta, porque está escrito aqui, o segmento de defensivos agrícolas e existe um grande número de fornecedores. Então, a barreira é menor. As empresas podem atuar naquele mercado sem passar, né, pela necessidade de ter que estar atuando num nicho de mercado onde os clientes são poucos e também num mercado em que existem em que existem poucos fornecedores, que ela vai ter dificuldade de negociar com o fornecedor. Então, é mais atrativo, por quê? Porque existem menos barreiras para negociação com os clientes e menos barreiras para negociação com os fornecedores. O Porter fala isso. Se existem, as barreiras são menores, o mercado é mais atrativo. Portanto, a questão D está correta, né? E as outras questões, elas, né? A questão 2 e a questão 3, elas simplesmente invertem aqui os conceitos, né? Não são os mais atrativos, porque possuem barreiras muito grandes em relação aos fornecedores ou aos clientes. Uma questão bem conceitual também, tá, pessoal? Bem simples. Então, precisa ler o material, né, e processar aqueles conceitos, né? É um exercício que o curso EAD ele exige dos alunos. Vou avançar aqui para a questão 3. E já ler rapidamente aqui. Tá? No polo tecnológico do Vale de Santana, existem 4 grandes grupos de empresas de base tecnológica. Esses grupos de empresas incorporam diferentes estratégias tecnológicas aos seus negócios. Nos primeiro e segundo grupos, as empresas atuam no segmento de produtos e serviços de inteligência artificial para diferentes mercados. Com o intuito de acessar novas tecnologias e inovações, esses 2 primeiros grupos participaram recentemente do 14º Congresso Nacional de Inteligência Artificial, onde o tema do evento remetia à discussão acerca da influência dessas empresas na economia. Ou seja, discutiram se os serviços e produtos baseados em IA estão gerando mudanças abrangentes que afetam mais de um setor e são aproveitadas por setores econômicos secundários, dando origem a novas atividades econômicas. Olha só o que nós temos aqui, né? Já podemos, né, concluir que nós estamos falando de Freeman aqui, né, dos conceitos de Freeman, que a gente tratou na revisão do material. Então, quando a gente faz a revisão da prova para vocês, a gente já está trabalhando com esses conceitos, né? Então, quem assiste a revisão é importante também para a realização da prova, porque a gente é pontual naquilo que vai cair na prova. Então, desculpe aqui a interferência, eu vou continuar a partir do momento que eu parei aqui, do ponto que eu parei. Então, se, né, esses serviços e produtos estão gerando mudanças abrangentes que afetam mais de um setor e são aproveitados por setores econômicos secundários, dando origem a novas atividades econômicas, onde esses setores acabam por absorver técnicas e conhecimentos gerados e conseguem atingir níveis de produtividade semelhantes ao do setor principal. Ou seja, se a influência dessas empresas vai além desses eventos. Afinal, essas causam mudanças macroeconômicas que envolvem toda a economia a partir de mudanças técnicas e organizacionais que alteram produtos e processos e criam indústrias novas, as quais perdurarão neste modelo por várias décadas. Por fim, os terceiro e quarto grupos pretendem obter vantagem competitiva a partir de produtos e serviços oriundos de inovações tecnológicas que causem a descontinuidade de produtos ofertados,
descontinuidade, né? A gente já está falando aqui daquele tipo de inovação, já dá para relacionar aquela inovação radical, aquela inovação que causa, né, um rompimento, né, naqueles serviços que estão sendo ofertados. Né? Então, há a descontinuidade de produtos ofertados e processos utilizados em diferentes mercados. Além disso, com o objetivo de gerar uma fonte de receita em fluxo mais regular e contínuo, essas empresas também adotam sistemas de geração de produtos e serviços provenientes de melhorias contínuas, com refinamento, modernização e alterações pontuais nos serviços e produtos ofertados. O que é isso? Como é que chama isso? Né? Isso é inovação incremental. Né? Então, o que é inovação incremental? Aquela uma em que eu gero melhorias, eu pego o mesmo produto e vou melhorando. É muito comum no dia a dia das empresas, sempre estar melhorando, reduzindo custos e etc. Então, quais são as informações que eu tenho aqui, ou as afirmativas? Então, as minhas afirmativas são: os primeiro e segundo grupos de empresas adotam práticas de inovações radicais incrementais. Então, eu vou grifar aqui até para ficar mais fácil. A alternativa E é a correta, né? A alternativa E, 2, 4 e 5. Então, a 2 está correta, a 4 e a 5 estão corretas. Então, eu vou ler as corretas, só que a gente já está estourando o tempo, tá? Então, eu vou direto aqui para a correta. Então, assim, desculpa, como eu já li, né, a primeira afirmativa aqui, ela está errada por quê? Porque quem faz inovação radical e incremental, né, que eu falei para vocês ali, a gente leu, ficou claro, né, a primeira é aquela uma da descontinuidade do produto, é o que isso? Isso é inovação radical. E pequenas melhorias são referências à inovação incremental. Uma é radical e incremental. Então, são os terceiros e quartos grupos que trabalham com inovação radical e incremental. Né? Então, a gente tem aqui a questão quinta correta. O terceiro e quarto grupo das empresas adotam práticas de inovações radicais incrementais. Está correta a quinta. Eu estou lendo de trás para frente aqui. Então, vamos pegar a quarta aqui, já que eu comecei a ler, né, de baixo para cima. A quarta: os primeiro e segundo grupos de empresas acessam informações no contexto de novos sistemas técnicos e novos paradigmas técnicos e econômicos. Sim, o Freeman, repito, na revisão, eu lembro que a professora Heloísa tratou esse assunto com vocês na revisão. Ela explorou os sistemas tecnológicos, novos sistemas paradigmas, aqueles que vão afetar toda uma economia e gerar, né, novas economias, novas empresas a partir daquela inovação, daquele produto, daquele serviço que for ofertado. Então, é isso que está acontecendo com a IA. Né? Então, todo mundo está trabalhando com a IA. Não é só a IA para IA, é a IA para todo o mercado. A medicina passou a adotar a IA, as empresas passaram a adotar a IA, as empresas de alimento, as empresas automotivas, gerou um choque em toda a economia. Tá? Então, a questão 4 está correta. E a questão 2, né, a questão 2 aqui, o tema do 14º Congresso Nacional de Inteligência Artificial remete aos fundamentos de novos sistemas tecnológicos e novos paradigmas técnico-econômicos. Sim, porque o tema dele, né, que é colocado lá, onde o tema do evento remetia a discussões acerca da influência dessas empresas na economia de uma maneira geral. Então, se a conversa, né, é para verificar como essas inovações estão afetando toda a economia, o tema, sim, remete aos novos sistemas tecnológicos e paradigmas técnicos econômicos. Aonde que está esse material, professor? Está lá na Taxonomia das Mudanças Tecnológicas, unidade aula 6, página 8, ok? Então, nós temos aqui uma questão também muito conceitual, ok? Eu vou pular essa questão 4 aqui, certo? Não há necessidade de correção disso, por quê? Porque essa questão a gente acabou de corrigir. O que muda aqui nessa questão? Simplesmente os valores da DRE, a professora acabou de fazer
essa live está ficando gravada, vocês podem rever, né? Então, aqui a questão, né, correta é a questão C. A questão C está dizendo que a 2 e a 4 são corretas, porque nós temos aqui a margem bruta de 62%, né? E a margem e a receita, né? E a cada, desculpa, e a nossa a receita aqui, né, para cada R$ 1 de receita, a empresa gera aproximadamente R$ 9,9 de margem operacional, ou seja, né, aproximadamente aí 9 centavos para cada R$ 1 que ela investe, né? Isso aqui é a mesma conta que a professora Heloísa acabou de fazer com vocês, né? Ou seja, vão dividir para calcular a margem bruta, vão dividir o lucro bruto, que está lá na DRE, certo? Vão pegar o lucro bruto da DRE, vão dividir, né, esse lucro bruto pela receita operacional líquida, né, que está aqui também na DRE, vão pegar esse valor, vão multiplicar por 100 e chegar no percentual de 62%. Ok. E no caso aqui da margem operacional, né, só pegar o lucro bruto, 558 mil, está aqui, ó, 558 mil, vou pegar esse valor, vou dividir pela receita operacional líquida, o mesmo, né, 6 milhões aqui, e vou chegar ao valor de 0,093, ou seja, aproximadamente 9 centavos para cada R$ 1. Não é exatamente 9 centavos, mas na resposta também está escrito aqui, aproximadamente, né, 0,09 real de margem operacional para cada R$ 1 investido. Então, pronto, né, uma questão também muito simples. E também vou passar rapidamente aqui, a gente já está estourando nosso tempo, pela questão do custo de produção, que é idêntico ao que a gente corrigiu na P1. Né? A gente tem o mesmo contexto, só muda aqui que lá era 651.500, se eu não me engano, né? Aqui nós temos 500.480 unidades, a matéria-prima está aqui em ano, o material secundário também está em ano. Desculpa, acho que tem alguém com o áudio aberto aí, pessoal. O Eduardo, acho que o seu áudio está aberto. Obrigado. Não estava aberto, desculpa. Sem problema. E aí, nós temos aqui o material secundário, também está em ano, tá vendo? Também está em ano. A mão de obra direta também está em ano. Então, eu só vou somar esses valores. E aqui, o CIF, o custo indireto de fabricação, que está em mês, eu preciso multiplicar por 12. Então, se eu somar todos esses valores, né, e somar a CIF, né, 22.917, multiplicando por 12, eu vou chegar ao valor, né, o valor, eu não tenho o valor total aqui, mas um valor que quando dividido por 500.480, vai gerar, né, um valor monetário aí de R$ 1,05 para cada unidade produzida. Então, a questão correta é a questão E, 1,05. É idêntica, né, à questão da P1. Ok, pessoal? Então, é isso, né? Eu fiz com vocês aí passo a passo. Eu não sei se vocês se lembram, né? Se vocês têm acesso aí às provas que vocês aplicaram, né? Deixa eu fechar aqui só, desculpa. Enfim, então é isso, né, que a gente programou para vocês. Já estou passando 20 minutos do tempo. Na verdade, eu teria uma reunião agora às 3 horas, né? Vou fazê-la de qualquer forma, um pouquinho atrasado. E aí, assim, espero que a gente possa ter esclarecido alguma dúvida que vocês tenham, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat. Eu não
conseguir, também tem compromisso, não vai poder estar aqui agora, mas a gente pode responder diretamente para vocês, inclusive no AVA, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, tá? Então, essa live é uma live para revisão da prova, tá? Então, questões, né? Se perderam prova, se perderam fora, essas coisas a gente não vai tratar nesse contexto, tá? Apenas para as questões, né, de revisão de prova. Ok, pessoal? Então, agradeço a participação de vocês aí, né? Espero que vocês tenham um excelente final de semana, tá? Estamos aí para ajudá-los, tá bom? Não se preocupem, estudem, que tudo dá certo. No fim, as coisas dão certo, tá? Então, estudar bem, né? Se empenhar, que vai dar tudo certo aí, gente. Um abraço, obrigado, professora Heloísa, pela ajuda. Tá? Vou encerrar aqui a gravação e vai ficar disponível, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar lá no canal do RD, né, para vocês terem acesso a esse material. Um abraço a todos aí.